Louvor a ti, ó meu Deus. Estes são teus servos atraídos pelas fragrâncias da tua misericórdia, ardentes com o fogo aceso na árvore da tua singularidade. Com seus olhos brilhando, ao contemplar os esplendores da luz que brilha no sinal da tua unicidade. Ó Senhor, descerra seus lábios em tua comemoração entre teu povo. Permite que, através de tua graça e amorosa bondade, expressem louvores a ti. Ajuda-os com as hostes de teus anjos. Fortalece-os em teu serviço e torna os sinais de tua guia entre tuas criaturas. Em verdade, tu és o Todo-Poderoso, o mais excelso, o supremo perdão, o todo misericordioso. Abdu'l-Bahá. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. De certa forma, eu estou como o visitante de vocês, né? Eu acho que isso daqui não deixa de ser uma visita aos lares, né? Nós estamos visitando os lares um dos outros. Eu espero que os corações de uns aos outros, né? Que nós possamos ter um laço invisível, espiritual, de amor entre nós, né? E assim a verdadeira visita ocorre, né? A visita do coração. Sejam muito bem-vindos. Meus pais estão aí também, estou feliz de vê-los. É uma alegria estar com vocês. Então, o tema desse encontro seria buscando inspiração das figuras centrais da fé no contexto das visitas aos lares. Ou seja, para as visitas aos lares que nós estamos engajados, né? Eu acho que todos nós, de alguma forma ou outra, fazemos visita aos lares, né? Nós nos encontramos, né? Agora, como o título sugere, estamos aqui para buscar inspiração das figuras centrais para essas visitas aos lares. No contexto do Instituto, em 1996, esse é um elemento ou atividade que surgiu, nós sabemos, do livro 2, na prática de compartilhar temas de aprofundamento nos lares das pessoas, tanto barrais como simpatizantes. Contudo, na fé, existe uma forma, existem meios, e também existe um espírito por trás, né? A própria fé, a religião mesmo, não só a fé Bahá'í, mas a religião, ela, na essência, é algo místico. É conexão do nosso ser, da nossa alma com o Criador, e isso derrama para os demais e contagia, cria laços entre nós. Então, aí você tem a religião, religare. Então, essas visitas aos lares vai na essência do que realmente é a religião da forma pura, né? Então, é nos conectarmos com Deus e uns aos outros. Então, para isso, eu gostaria de compartilhar histórias e escritos para poder entendermos, assim, temos talvez uma compreensão maior do que realmente se trata isso, né? E as dimensões maravilhosas que existem nessa atividade e as inspirações que nós temos dos escritos e das histórias da fé são imensos, né? Imensas inspirações.
É uma riqueza enorme. E aqui a gente vai poder só fazer umas pinceladas. Eu vou começar com um escrito de Bahá'u'lláh, que eu acho que nos dá um entendimento, nos ajuda a compreender o que realmente é uma visita ao lar na essência, né? Bahá'u'lláh diz assim: promovei o desenvolvimento das cidades de Deus e de seus países, e ali glorificai-o com as entoações jubilosas de seus eleitos. Em verdade, o poder da língua edifica os corações dos homens, tal qual as mãos e outros instrumentos erguem casas e cidades. Olha que interessante isso. Ele coloca o poder da língua como meio de edificar os corações dos homens, tal qual as mãos e outros instrumentos erguem casas e cidades. Aí ele diz assim: nós designamos para cada fim um meio que permitirá a sua realização. Tirai proveito disso e depositai vossa fé e confiança em Deus, o onisciente, o sapientíssimo. Que maravilha, né, esse texto, né? Que maravilha. Então, isso, para mim, deu um entender melhor do que seria essas visitas aos lares. Porque nas visitas aos lares, nós fazemos uso do poder da língua, né? E o poder da língua, havendo uma vida pura por trás de moralidade, de viver a vida Bahá'í, tem um efeito, realmente tem um efeito. Bahá'u'lláh diz, né, que pode afetar a pedra até. Como é que se diz? Suspiro até da pessoa santificada. Então, é algo para se atingir, assim, o ideal é esse, né? Mas pouco a pouco vamos, né, melhorando nisso, se Deus quiser, com a ajuda de Deus, né? E nesse tipo de atividade, existem coisas fantásticas que a gente... Eu vou dizer uma, por exemplo. Bahá'u'lláh diz assim que os profetas vieram ao mundo com o fim único de guiar as almas ao caminho reto. É mais ou menos isso que ele diz, né? Então, o que eles estão fazendo continua acontecendo através dos instrumentos ao dispor deles na Terra. Então, através das instituições, dos indivíduos que se dispõem como canais, por exemplo, nessas visitas mesmo, né? Então, o intuito é guiar as almas ao caminho reto, ao Criador, aproximar ao Criador, né? E uma motivação que nós podemos ter, muito além do que, eu preciso fazer isso, é uma obrigação, é algo que é forçado, que nós temos que fazer só porque tem que fazer, né? Olha o fim do trabalho que nós queremos alcançar, o reino de Deus na Terra. Nós queremos um mundo muito, muito superior ao que nós vemos hoje, né? Um mundo unido, com justiça, com amor, com paz, né? É isso que nós estamos edificando, né? Conforme as palavras que Bahá'u'lláh disse, que nós lemos agora, que nós ouvimos agora. Agora vamos para a vida das figuras centrais, em termos de histórias também, né? Começando com o Bab. Primeiro, eu gostaria de colocar assim que a posição deles é muito diferente da nossa, né? Obviamente. Nós somos simples servos mortais e eles são manifestantes de Deus, representantes de Deus na Terra, né? Então, eles estão na posição de Senhor e nós, humildes servos, né? De preferência, humildes servos. E é como se fosse o Sol e nós, assim, que temos que revolver em volta do Sol, né?
Então, geralmente, na Terra, foi assim que eles foram visitados e eles não fizeram tantas visitas aos servos, né? Nós servos, as criaturas, né? Mas existem circunstâncias muito interessantes nas vidas do Bab e Bahá'u'lláh em que eles visitaram as pessoas, né? Pessoas humildes. E eu vou lembrar, por exemplo, do Bab, que antes da sua declaração, tem um episódio em que o Syed Kazim, o líder sheik, né? Ele disse para um dos seus alunos que o Bab chegou na cidade, que ele veio, né? E então eles bem cedo foram visitá-lo, o Bab. Então, quando chegaram a encontrar com o Bab na sua casa, o Bab recebeu eles com um amor, com um carinho, com afeto, com tal amorosidade que era indescritível. E o Syed Kazim, aquele líder, né, com aqueles alunos, ele tinha uma humildade, ele tinha uma reverência, uma profunda admiração e reverência humilde pelo Bab, que ele não conseguiu nem falar, ele ficou mudo. Ele estava com a cabeça para baixo, né, sem poder nem falar. E essa condição é muito importante. A gente vai falar um pouquinho disso depois. Muito interessante essa condição dele de humildade. E o Bab levou os dois para o segundo andar da sua casa e estava um copo de prata na mesa. Ele pegou esse copo de prata e para o Syed Kazim entregou e citou um verso do Alcorão, eu acredito, que disse, vou dar uma traduçãozinha do inglês, e o Senhor ofereceu uma bebida a nós, né? ou para ti. Então, então o Syed Kazim ficou muito extasiado com isso e continuou assim, quase sem poder falar nada, né? Aí depois, 3 dias após desse episódio, o Bab veio para a casa do Syed Kazim. E nesse encontro, houve aquele maravilhoso momento em que aquele raio de luz veio da janela, né? E chegou bem no colo do Bab, né? Como se fosse algo assim, mostrando a todos quem que é o prometido, né? Porque esses encontros todos eram sobre isso, né? Sobre a vinda do prometido, do Bab. Aí o Syed Kazim parou de falar, ele ficou quieto, não falou mais nada. Quando ele olhou para isso, parece que ele esqueceu do que ele ia falar. E aí ele disse em seguida, a verdade está mais óbvia ou clara, né, do que esse raio de luz que nós vemos sobre esse jovem. Então, eu vou contar uma história também de Bahá'u'lláh que tem a ver com isso. Aí eu vou fazer um pouquinho de comentário do porquê disso. Tá? Essa história vem de um livro da minha mãe, não sei se todos conhecem, né, esse livro aqui, né, que é Um Grão de Areia ou Uma Joia Preciosa. Esse livro tem muitas histórias maravilhosas da fé. E nessa história, Bahá'u'lláh visita um eremita
Então, essa história é assim, bem interessante. Era um homem muito simples, né, que vivia numa caverna. Bahá'u'lláh estava viajando e esse homem que vivia sozinho ouviu que Bahá'u'lláh ia passar na frente da sua caverna. E ele esperou, e o dia que Bahá'u'lláh chegou, ele caminhou a estrada e, diante de Bahá'u'lláh, ele se ajoelhou no pó e beijou o chão. E ele tinha maior vontade de trazer Bahá'u'lláh para abençoar a sua caverna. Era o que ele queria mais do que qualquer outra coisa. Era o maior sonho dele, poder trazer Bahá'u'lláh para a caverna dele, para abençoar a caverna. Então, Bahá'u'lláh imediatamente aceitou, e um grupo de pessoas que estavam junto com Bahá'u'lláh montaram umas tendas. Bahá'u'lláh disse que ele voltaria depois. E Bahá'u'lláh disse para o homem que ele não somente ia ficar um momento com ele, mas ficaria 3 dias. E com muita alegria e humildade, esse eremita sentou com Bahá'u'lláh, aprendeu com ele. Bahá'u'lláh teve aquelas conversas que a gente não pode nem assim imaginar, de tão espirituais, de tão maravilhosas, indescritíveis, né? E no final, Bahá'u'lláh disse que ele nunca foi tão bem recebido na sua vida, apesar de ser tão simples o lugar desse eremita, e a comida era tão, vamos dizer assim, modesta, né? Um pãozinho seco, velho, né? Isso, alguma coisinha assim para 3 dias. Mas ele se sentiu na nobreza lá com esse homem. Agora, qual que é o porquê disso? Porque a maior das delícias é o amor de Deus. Eles estavam cativados, comunicando dentro do amor de Deus e se alimentando dessa delícia sem igual, da essência do amor de Deus, né? Então, o que a gente pode aprender desses episódios na vida do Baba e Bahá'u'lláh? Eu vou fazer uma pergunta para vocês não dormirem, tá? Quem está dormindo? A pergunta é essa: por que o Baba e Bahá'u'lláh consentiram em visitar Syed Kazim, nesse caso o eremita? Qual que era a condição deles que trouxe tanta generosidade da parte deles? Humildade. Alguém quer responder? Humildade. Humildade, muita humildade. Isso. Então, E também eu acho muita espiritualidade, não? Eles estavam preparados. Havia pureza no coração deles. Havia pureza no coração deles. Pureza. E quanto anelo, né, que eles tinham, né? Quanta vontade de estar junto. Isso. É o que eles queriam mais. Então, nesse caso, Deus dá sua generosidade de uma forma incrível. Imagina para esse homem, 3 dias com Bahá'u'lláh. Uhum. Então, é como Bahá'u'lláh diz assim: ó filho do homem, humilha-te perante mim, para que eu, por minha graça, te possa visitar. Agora, para nós, a segunda parte dessa palavra oculta é muito importante. Eu vou dizer de novo a palavra oculta de novo, porque tem tanto a ver com a história, né? Ó filho do homem, humilha-te perante mim.
para que eu, por minha graça, te possa visitar. Levanta-te para o triunfo de minha causa, a fim de que tu, enquanto ainda na terra, alcances a vitória. Agora, o que tem a ver a humildade com levantar para o triunfo de minha causa? Alguém quer responder? O que existe dentro do serviço? É um componente importante do serviço. A humildade. A humildade se mostra através do serviço. É uma característica intrínseca do serviço haver humildade, né? No caso, o serviço a Deus, né? No serviço verdadeiro a Deus, né? Então, nesse serviço, nós demonstramos a nossa humildade. Então, quando nós estamos dentro dessa humildade e servindo, o que é... Se nós somos aceitáveis a Bahá'u'lláh, o que acontece? O que poderia acontecer? Temos essa visita. Então, ia dizer o seguinte, que nós temos que nos levantar com humildade, sabendo que nós somos apenas um simples instrumento, que ele, quer dizer, que está nos dando oportunidade de servir, e ele que realiza, ele que faz tudo acontecer pela sua vontade e sua graça, que nós, na verdade, não temos nenhum, como posso dizer, mérito, é tudo bondade dele. Então, por isso, temos que ser humildes. E não achando que, eu vou fazer, eu fiz, realizei. Não, não é isso. E Deus realmente nos deu a permissão e abençoou que pudéssemos realizar alguma coisa no seu caminho. Absolutamente. Essa é a nossa condição verdadeira, né? E quanto mais nós temos Ele na visita, quanto melhor, né? Quanto mais nós, quanto pior. Quanto mais Ele, melhor. Então, além dessa humildade, nessas histórias você vê um amor assim, genuíno, profundo por Deus, né? Pelo manifestante, mostrado por essas duas figuras que receberam o manifestante de Deus. E esse amor é algo bem na essência do que significa realmente ter uma visita espiritual, conversa espiritual elevada com as pessoas, né? Às vezes nem com as palavras a gente pode ter uma visita maravilhosa, mas só com o sentimento, só com o calor humano, com o espírito conectado, né? E o guardião fala desse amor de uma forma muito impressionante. Ele disse que é o que a gente precisa mais do que qualquer outra coisa. Olha só do que o guardião diz. É bom que os Baha'is saibam que ser Baha'i é essencialmente um estado interior, ou modo de vida, não subordinado a padrões estabelecidos. Por importantes que sejam as nossas instituições organizadas, elas não são a própria fé. Agora, olha só. A maior necessidade que parece haver em toda parte dentro da causa é de gravar nos amigos a necessidade de amor entre eles. Então, é sobre laços de amor, é sobre um banquete de amor, esses encontros, né? É isso que a gente quer. Não é uma coisa que deva ser mecânica. E esse amor é o que vai atrair as bênçãos também, né? Para uma assembleia, nós sabemos pelo guardião que ele diz assim: Bahá'u'lláh fez a promessa de que em toda assembleia em que prevalecer unidade e amor, seu glorioso espírito não somente estará presente, mas haverá de animar, sustentar e guiar todos os amigos em todas as suas deliberações.
Então, o Bab, Bahá'u'lláh e Abdu'l-Bahá continuam nos visitando. E nós precisamos buscar a inspiração deles e nos volver a eles com humildade, né? E eles são a fonte da vida e do amor para nós. Então, na vida de Abdu'l-Bahá, que é o nosso exemplo, aí a gente vê que são tantas visitas que ele faz, imensuravelmente, que pode ser que é milhares de visitas que ele fez na sua vida. Tem tantas histórias que a gente pode dizer e o tempo está passando. Eu vou contar uma história de uma senhora que o recebeu quando ele tinha 5 anos de idade, creio que nos Estados Unidos. Ela contou sua história no Congresso Mundial de Nova York, em 1992. E logo, logo vocês vão ter um vídeo com as legendas dela contando a história, porque tem uma amiga muito especial que está trabalhando nisso, que se dispôs a trabalhar para poder preparar esse vídeo, que deve sair daqui em breve, né? A pouco. Mas já que tem elementos que eu gostaria de colocar aqui dessa história, eu vou brevemente contar essa história para vocês. Dá um sabor antes da verdadeira história vindo dela, né? Então, assim, é uma menina de 5 anos que estava na sua casa grande, né? Ela adorava ficar sentada no degrau de baixo de um lance de escadas, né? Para o segundo andar da casa dela, né? E ela adorava olhar assim, a vida, as pessoas, gostava de ver o que estava acontecendo. Aí ficava muito nesse degrau da casa. Mas ela não era muito chegada a adultos. Ela não tinha muita afeição a adultos, porque ela tinha uma desconfiança deles. Os adultos, ela disse que eles sempre diziam não para ela. Então, ela vivia desconfiada deles. Então, nesse dia, esse abençoado dia, a babá dela chamou ela do segundo andar para ela se trocar, para vestir um vestido bonito. E ela disse não. Ela não tinha nenhuma intenção de ir trocar a roupa dela. Mas logo, ela disse que tudo mudou. Que ela sentiu um brilho do sol, o mais lindo brilho do sol, envolvendo ela, em torno dela, e a rodeando essa luz do sol. E isso fez com que ela mudasse a disposição dela. Aí ela disse, sim, eu vou me vestir. Então ela se vestiu, ela pediu um papel e uma caneta para rabiscar alguma coisa. E ela desceu com a babá e esperou Abdu'l-Bahá. Então Abdu'l-Bahá, assim que ele chegou, ela percebeu que ele era esse sol, esse brilho do sol, na verdade um sol também, né? E quando ele entrou, logo ele saiu de novo para encontrar com a mãe dela, que estava morrendo de tuberculose. Ela estava deitada e morrendo de tuberculose. E ele curou ela imediatamente. Ela conta isso, né?
a gente não enfatiza milagres, assim, como Barrais, mas às vezes é interessante, assim, no contexto da história, né? E realmente isso tem a ver com as nossas visitas, da gente poder dar o que é preciso, o que as pessoas necessitam, né? Então, cada lar é um lar, né? Cada pessoa é uma pessoa, e a gente tem que a gente precisa dar o que eles mais precisam, né? Mais necessitam. Então, ela foi curada e Abdu'l-Bahá entrou e ficou de pé, assim, perto da porta da biblioteca e conversando com o pai dela. Enquanto ele conversava com o pai dela, ele meio que olhava para ela com brilho nos olhos dele, cintilando assim. E ele estava falando pequenas coisas para ela, silenciosamente. Então ele usou uma linguagem sem falar. E aí ela sentiu assim, apareceu alguém, um adulto, que ama, mesmo menininhas sapecas, mal comportadas como eu. Então ela ficou muito encantada, né? E ela sentiu que ele disse para ela que Abdu'l-Bahá veio tanto para ela quanto para a mãe dela. Então, ela era tão importante quanto a mãe ele está visitando lá. E era um amor maravilhoso, que ela disse que quando ele saiu da casa, quando ele foi embora, deixou eles, esse sol foi embora, mas permaneceu essa luz, essa memória dessa luz por toda a sua vida. É algo que nunca se pode esquecer. E ela disse que nesse momento ela se tornou Bahá'í e desde então se manteve Bahá'í pelo resto da sua vida. Agora vai ser muito melhor quando vocês assistirem isso com a própria pessoa contando. Mas deu vontade de ouvir ela agora, né? Não é não? Quem é ela? Quem é? Essa senhora. Essa senhora, o nome dela como apresentador deu é diferente do que ela disse. Ela disse que ela é Margarete na história, né? Mas o apresentador disse Barrier Randall Wrinkle, essa pessoa. É porque Bahia é o nome que ela recebeu de Abdu'l-Bahá. O nome dela era... Tá explicado. Não Tá pode explicado. ser. Uhum. Então, nessa história, que elementos que a gente pode aprender disso, hein? Muitas coisas maravilhosas, né? Por exemplo, atenção às crianças, né? A todos os seres humanos, almas que Deus ama, né? A cada um que reside dentro da casa do lar. Tem mais uma coisinha que ela disse, que Abdu'l-Bahá disse, que essa casa é linda, mas se tornará um lar lindo. Agora, a pergunta que eu coloco para vocês. Como que a nossa casa pode se tornar um lar lindo e receber a visita de Bahá'u'lláh? Abdu'l-Bahá. Pode ser Bahá'u'lláh também. Sim, mas quem visitou foi Abdu'l-Bahá. Pode ser Abdu'l-Bahá também. Como é que se pode virar um lar, os nossos lares, hein? Todo mundo sabe aqui, né? Em vez de só uma casa. Realizando as reuniões devocionais, é um meio. É um dos meios. Fazendo as nossas visitas. Bahá'u'lláh e o Bab também receberam muitas visitas. E isso é uma coisa que eu queria mencionar. Por exemplo, desde Teherã, a casa dele era um centro de atividades. Então, nós também podemos ter a nossa casa aberta, né, com essas atividades maravilhosas. E assim, o nosso coração e nosso lar
vai se abençoar, com certeza, né? Então, queridos, já está passando o tempo, né? Já está na hora. Eu queria só mencionar um pouquinho do guardião. Guardião a gente pode também, eu acho, considerar como figura central, né? A quarta figura central. E o guardião, eu vou contar um pouquinho. Quando alguns peregrinos foram, ou pessoas que foram visitar a Terra Santa, passar um tempo lá, né, perto da onde ele estava, ficaram, por exemplo, na casa dos peregrinos, enquanto o Shoghi ficava na casa de Abdu'l-Bahá. Alguns ficaram meses lá. E, às vezes, ele visitava todos os dias essas afortunadas almas. Por exemplo, May Maxwell. Ela recebeu muitas visitas do guardião. Inokulinga, creio que ficou 4 meses e todos os dias o guardião visitou ele. É o que eu vi, né? E Inokulinga conta que ele aprendeu tudo do guardião, sobre todas as coisas. Então, foi uma aprendizagem, assim, imensa que ele teve com o guardião. Ele disse, assim, nessas palavras, assim, que aprendi todas as coisas com ele. Então, você vê a generosidade, né? Em todos os casos. Tá bom? Tá ótimo.